empreender de carnaval. Boa! Ednete, todo carnaval tem seu fim. Tem seu fim. Não é a parte boa, mas isso é fato. Então, minha amiga, simbora empreender hoje? Simbora empreender! Hoje em dia tem muita gente querendo seguir a carreira de influenciador digital, mas nem todo mundo sabe de tudo que acontece nos bastidores dos Reels, TikToks e vídeos que são postados nas redes sociais. Existe muita estratégia, suor e sacrifício por trás de cada vídeo. A gente não tem nem ideia. E para conversar sobre esse mundo do marketing de influência, o Simbora Empreender hoje vai receber uma super convidada. Fique ligado que nosso podcast já vai começar. Podcast em ritmo de carnaval, nós temos. Então sejam todos muito bem-vindos ao bloquinho do Simbora Empreender, que já é, na verdade, pós-carnaval, né, amigo? Só que é uma energia tão boa que a gente ainda não baixou a energia do carnaval, não. A gente continua nesse pique para trazer muito conteúdo bom, importante e relevante para você e para o seu negócio. A gente veio direto do bloco para o podcast Simbora Empreender. A gente não para, o pé no acelerador não sai, não. E Edi, me conte sobre a nossa convidada hoje. Tá super especial, né? Nosso podcast pós-carnaval. Pós-carnaval, a nossa convidada tem a mesma energia boa do carnaval, energia lá em cima, energia lá no alto. Tem a mesma alegria que o carnaval traz e vai nos ajudar a falar de um conteúdo extremamente importante, de um conteúdo que hoje é estratégia de negócio, que é o marketing de influência. E para isso nós convidamos a Fê Guimarães. Fê, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Simbora Empreender. Que honra a gente tá te recebendo aqui, viu? Obrigada, a honra minha pelo convite. Uma honra, viu, Fê? A gente já segue você há um tempo, né, Ednete, nas redes sociais. Que bom, então é uma conversa de amigas aqui, né? Com certeza. A gente ficou um pouquinho nervosa, né, amiga? Que a gente tava comentando. É diferente quando a gente segue, é diferente quando a gente vê a pessoa na nossa frente, mas tem sido uma troca bem bacana. E que bom ter você conosco para falar com propriedade, né, Fê? Sobre esse meio, sobre esse universo, sobre algumas questões que estão muito em evidência nesse perfil de estratégia, de marketing. E você nos ajudar a distribuir esse conteúdo, principalmente para o nosso empreendedor, empreendedora que tem um pequeno negócio e que às vezes tem muita dúvida, sabe, Fê, de como utilizar essa estratégia, como é que eu observo isso, e também para algumas pessoas que pretendem empreender no meio, e aí você vai nos ajudar a levar esse conteúdo, não, amigas? Isso mesmo. E aí, Fê, para a gente começar nosso bate-papo, o nosso bloco 1 do nosso podcast é a gente conhecer um pouco melhor você, Fernanda Guimarães. Então, quem é Fê Guimarães por trás aí do CPF? Como foi que surgiu a influência Fê Guimarães? A gente queria que você contasse um pouco. Ai, ótimo. Eu adoro falar, eu falo muito, viu? Assim, quando eu me solto, eu falo muito. Sou um pouco tímida, né? Não parece, quem vê só pelas telas não parece, mas eu sou um pouco tímida. Quando eu chego no canto, eu sou meio recatada na minha, mas eu vou me soltando. Mas você tá no lugar certo, fica à vontade. Então, acho que quem é meu seguidor já me ouviu contar essa história várias vezes de como eu comecei na internet, que foi por um acidente, né? Algumas coisas na nossa vida são planejadas, outras não, assim. E são acidentes que ficam ali pra sempre. Eu não vou dizer bem que foi um acidente, que eu acho que foi uma coisa assim que me escolheu também, mas que aconteceu de uma maneira totalmente despretensiosa, assim. Eu trabalhei 4 anos da minha vida numa funerária, no Alecrim. Só que eu não trabalhava bem numa funerária, eu era do call center, mas assim, a gente trabalhava no mesmo prédio, né, onde tudo acontecia. E aí eu trabalhei 4 anos no Alecrim, e aí isso me fez conhecer o ritmo do Alecrim durante os 3 turnos. Então eu já trabalhei de manhã, já trabalhei de tarde, inclusive de noite. Então eu sabia como é que o Alecrim funcionava. E por estar ali no coração do Alecrim, porque a empresa era na Avenida 2, então eu saía, se eu estivesse trabalhando de tarde, eu saía de tarde, ia comprar roupa no Alecrim, ia andar no Alecrim, ia andar nos camelôs. Então eu fui conhecendo muito o Alecrim, né? Muito de perto. E aí em 2020 eu fui demitida. Só que em 2020 também foi no carnaval, ó, quase bate na mesma época. Faz 4 anos agora. Tá fazendo aniversário. Faz 4 anos, não, no próximo mês, eu acho. E aí, tinha acabado de passar o carnaval e foi começo de pandemia. Vocês lembram que assim que passou o carnaval, isso, lockdown, né? Todo mundo dentro de casa, quarentena, que a gente jurava que quarentena era 40 dias.
e nada. E aí eu fiquei desempregada. E também não tinha como procurar emprego, porque pandemia, a gente não sabia, eu nunca tinha vivido aquilo, era o começo de tudo. E aí eu simplesmente estava em casa, sem fazer nada, e rolava uma trend na internet, que era pra você falar de algum lugar. E aí algumas pessoas fizeram do Brasil todo, assim, fizeram Santa Catarina, Rio de Janeiro, eram as pessoas falando com propriedade sobre o lugar delas, assim, né? E aí eu lembro que DK fez de Pirangi, falando de Pirangi, de uma maneira cômica. E eu, que era uma total anônima, assim, acho que eu tinha 1.000 seguidores, meus colegas de trabalho, de faculdade e tal. Fiz um falando do Alecrim, totalmente sem pretensão, porque se fosse com pretensão, eu tinha pelo menos penteado meu cabelo, porque eu tô totalmente bagunçada naquele vídeo, descabelada, sem uma maquiagem na cara. E aí esse vídeo, eu botei nos stories, né? Joguei nos stories e alguns amigos fizeram: Fernanda, bota isso no feed que eu quero mostrar minha mãe, meu pai. E daqui a amanhã não vai ver mais. Eu já ri tanto com esse vídeo. Todo mundo aqui adorou. Bota no feed. Aí tá. Joguei no feed com pretensão nenhuma. E esse vídeo, numa proporção assim absurda. Viralizou, né? Eu lembro desse vídeo. Até hoje, muita gente me chama de menina do Alecrim por causa desse vídeo. E aí foi parar em jornais e tal. E aí, o que foi interessante, que as pessoas foram chegando no meu perfil e assim, eu fui pelo caminho inverso, né? Porque todo mundo quer ganhar seguidores nas redes sociais e eu nunca considerei isso. E aí o povo foi chegando, e aí, quando é que sai o próximo vídeo? Eu fiz, gente, olha, tô um equívoco aqui. Eu não sou criadora de conteúdo, eu não trabalho com isso, não fiquem esperando outra coisa, porque não vai vir. Aí, não, mas você tem muito jeito, continua. E meus amigos, eu sempre soube, porque você sempre foi assim, você sempre foi engraçada, você sempre tá lá. E aí, como eu realmente não tinha o que fazer, não ia sair dessa pandemia tão cedo, eu fui fazendo. Aí eu fiz um de Ponta Negra e fiz um da Ridinha e todos tinham uma repercussão muito boa. E pra quem não tá esperando nada, quando a gente aposta em alguma coisa e vem alguma coisa aí... Porque eu acho que umas coisas que frustram muita gente é a expectativa, né? Hoje, pra mim, é muito mais difícil criar conteúdo do que naquela época. Porque hoje existe muita expectativa em tudo que eu vou fazer. Principalmente quando você entrega uma coisa aqui, você não pode... Não é que não pode, mas as pessoas não esperam que você entregue abaixo. E aí, quando esses 3 vídeos estouraram assim, eu fiz, não, peraí, essa ideia é boa. Eu vou guardar isso aqui, vou fazer isso aqui de uma maneira melhor. E aí, ela é o esqueleto do Moído, que nasce depois, né? Que o Moído é uma websérie pelo canal da Cabo Telecom, muito bem produzida por uma equipe extremamente competente. A equipe tem mais de 20 pessoas e é contando a história de cada bairro. Só que o esqueleto dele nasceu nesses vídeos que deram certo lá atrás, né? Só que eu também fiquei esperando o quê? Eu vou aproveitar meus 10 minutos de fama, porque isso aqui vai passar. E aí os 10 minutos já vai 4 anos já vivendo disso. E foi assim que eu comecei na internet. Eu sou design de interiores, tipo, tem nada a ver com o que eu trabalho hoje, né? Porque hoje a minha renda ela é exclusiva somente do meu trabalho na internet. Você não esperava e virou um negócio, né? Não esperava. E aí, até você entender que aquilo também é um negócio, porque uma das coisas que eu me sinto muito honrada pelo convite também é a gente entender o trabalho do criador de conteúdo, do influenciador, como um empreendedorismo. Sim. Né? Porque até um tempo atrás isso não era considerado nem trabalho. Isso. Ainda mais agora uma maneira de empreender, claro, porque hoje em dia, para quem não sabe como funciona os bastidores, mas a gente só presta serviço para uma empresa grande como o Sebrae se a gente for capaz de emitir nota. E a gente só emite nota se a gente tem um CNPJ, se a gente está todo dentro da lei. Então, eu sou uma empresa para poder prestar o meu serviço para outras empresas. Eu sou uma prestadora de serviço, no caso. Então, meu negócio nasceu daí, da necessidade de manter a minha nova realidade, né? Porque até então eu não sabia nada disso, de onde vinha nem para onde ia. Interessante, Fê, porque muitos negócios surgem assim. Né? Tem muita gente que empreende, né, Ana Débora, por necessidade. Né? No Sebrae, inclusive, nas nossas capacitações, nos nossos cursos, a gente trabalha muito esse conceito do empreendedorismo por necessidade e do empreendedorismo por oportunidade. Né, que cada um tem a sua especificidade e, obviamente, a gente deseja que a maioria dos negócios nasçam por oportunidade, porque aí você estuda o mercado, você entende o perfil do seu cliente, você faz uma análise financeira, mas nem sempre é possível, como nessa situação e nesse caso que você citou, né, Fê? E bacana você citar, né, poxa, surgiu na pandemia, eu estava sem emprego, não tinha o que fazer, eu precisava, tinha boleto para pagar, a pandemia não parou de trazer boleto,
boleto, né, Fê? Mas mesmo com essa falta de expectativa que você disse, olha, foi despretensioso, mas com certeza você teve desafios. Sim. Nessa trajetória, né? Você falou, já tô há 4 anos, era uma brincadeira que agora vai 4 anos. Tem alguns desafios que você pode nos compartilhar com a gente nessa jornada? Eu acho que o primeiro desafio foi entender isso como um trabalho. Que eu acho que isso é difícil de entrar na cabeça das pessoas, mas principalmente na nossa. Porque a gente tem muita ideia de trabalho como aquela coisa do sacrifício, do sofrimento. Infelizmente, né? A gente vive num país que nem todo mundo tem boas condições de trabalho. Sim. Então, se não for aquele trabalho suado que você entra dentro de um ônibus, você sai de casa às 5 horas da manhã e volta de 10 horas da noite, como eu estava acostumada a ser. Então, toda a minha vida eu trabalhava e estudava. Então, eu saía de casa muito cedo e voltava muito tarde. E aí, quando você consegue fazer um trabalho em casa... que você faz o seu horário, isso, né? Que ele exige menos, porque eu também não vou dizer que... A gente também tem muito... Eu vejo muito influenciador fazendo isso, é muito difícil, é muito não sei o que. É difícil sim, como qualquer trabalho, mas não é nem de longe o trabalho mais difícil, porque ele não é um trabalho braçal, não é um trabalho que... É um trabalho flexível, que eu consigo talvez não fazer hoje, mas amanhã eu faço. É complicado porque tudo que envolve criatividade não nasce todo dia, né? Às vezes você está muito inspirado e às vezes você trava naquilo ali, como qualquer área. Sei lá, um escritor, sim, né? Que é uma coisa assim mais... artística e tal. O influenciador é nesse nível, só que um pouco mais abaixo. Então, algumas pessoas tendem a não levar tão a sério por causa disso. Mas eu acho que o primeiro desafio foi eu entender isso como um trabalho e depois eu apostar nisso como um trabalho. E aí, todo empreendedor passa por isso, que é a instabilidade. Tipo assim, vai ter mês que, sei lá, dezembro é um mês muito bom para quem trabalha com internet, porque a gente faz divulgação de várias coisas. Antes disso, né? Os últimos meses do ano, Black Friday, muita coisa, muita campanha de final de ano, Natal, que a galera tá com 13º. Porque assim, o influenciador, as pessoas confundem muito, mas o influenciador não é vendedor, né? Ele é ali como se fosse um outdoor da sua empresa. Então, através dele, você vai alcançar outras pessoas. Então, a gente não tem a função de vender. Mas, claro que a gente é um meio de alavancar as suas vendas, porque toda publicidade, no final, ela traz esse produto, né? Então, tem mês que é muito bom de trabalho e tem mês que não. E o desafio hoje, para mim, é isso. É você ter esse equilíbrio de se manter nessa instabilidade. De um mês vai ser muito legal e outro mês talvez vai ser mais escasso. E aí você tem que se organizar para poder ter essa linha tênue, embora os trabalhos eles oscilem muito, né? Mas hoje em dia, para mim, graças a Deus, é bem mais tranquilo e eu consigo viver com isso. E, Fê, a gente vê muitos influenciadores, né, surgindo, principalmente com o boom do TikTok, né, que veio aí pré-pandemia, né? E aí, assim, na sua opinião, quais são os requisitos, né, para uma pessoa se tornar um influenciador digital? E você acha que tem um perfil específico para esse futuro influencer possuir? Não, eu não acho que tem um perfil específico. Eu acho que a pessoa tem que ser um bom comunicador. Hoje em dia, não é todo mundo que se tornaria um jornalista, digamos assim. Então, para você trabalhar com a internet, você tem que ser uma pessoa desinibida, que tem essa desenvoltura. Hoje em dia, muita gente quer virar digital influencer, né? Eu tô vendo essa febre aí. É uma febre grande. Eu não entendo bem o porquê, sabe? Assim... Porque eu acho que isso vai saturar um pouco o mercado. Não é uma coisa que me preocupa. Não estou falando isso porque eu não quero que mais pessoas venham. Eu acho que vai dar uma saturada e vai passar um tempo que nem todo mundo vai conseguir crescer tanto assim. Porque, tipo, aconteceu isso no YouTube, né? O YouTube era aquela coisa que era muito rentável para quem estava nele. Só que aí todo mundo foi criando canal. E aí, quando satura, as pessoas param de consumir tanto aquilo. Talvez o TikTok, eu tô vendo muito isso, muito mais forte no TikTok,
Porque o TikTok é uma plataforma muito mais interessante para o criador de conteúdo. Então, ela lhe paga, coisa que o Instagram não faz. E dinâmica, né, também. E a questão também do algoritmo do TikTok, que ele é muito mais... mais detalhado, mais né? detalhado e assim, perfil. Exatamente. Ele entrega muito mais do que o próprio Instagram, né? Não, muito mais. Até porque o TikTok é aquela coisa, né? Você tá lá, você não tá vendo só quem você segue, você tá vendo tudo. O Instagram tem isso, mas é menos ainda. Mas pronto, o TikTok, para você monetizar o TikTok hoje, você precisa só ter 10 mil seguidores e mais de 100 mil visualizações no mês, no total. Eu teria isso tranquilo no Instagram, entendeu? Só que o Instagram não é uma plataforma que lhe paga. Por isso, você ganha dinheiro no Instagram de outra maneira, que é trabalhando para empresas dentro do Instagram. Então, eu percebo muito isso das pessoas quererem crescer muito o perfil no TikTok. Eu não sei se é porque elas têm a ideia de que talvez o trabalho CLT esteja com... Muita gente tem essa ideia, né? Que no futuro todo mundo vai ser criador de conteúdo. Eu não acho que é bem assim. Eu acho que é porque o mundo digital, ele sempre vai merecer uma atenção. Tipo, falar, hoje em dia você é dentista, tem que virar blogueiro. E aí hoje a gente tem muito essa ideia de que todo trabalho, todo mundo tem que criar conteúdo. Um dentista cria conteúdo. Até os advogados eu acho o máximo criando conteúdo. Aquela coisa bem descendo do carro, assim, chegando na delegacia, eu acho tudo. Ou no fórum, né? Tem uns amigos meus que fazem assim, uma coisa bem filme, sabe? E aí, realmente, porque essas pessoas entendem que elas precisam estar inseridas no mundo digital, eu não acho que é uma obrigação. E aí eu discordo um pouco quando as pessoas dizem que toda empresa tem que estar ali na internet. Eu não sei se eu concordo, porque eu acho que assim, que um professor de geografia ele vai continuar sendo muito competente se ele estiver na internet ou não. E aí a gente ignora muito uma galera que já tem uma bagagem, né? Tipo, sei lá, um dermatologista muito competente, mas que talvez não tenha tanto desenvoltura para falar diante de uma câmera, ou professores nossos de história de alguma coisa que a gente sabe que são maravilhosos, mas que talvez eles não nasceram para criar conteúdo para a internet, nasceu para realmente dar aula. Então eu acho que uma coisa que as pessoas têm, que todo mundo hoje em dia quer muito criar conteúdo, é essa ideia de que se ela não criar também, ela vai ficar para trás. E eu não acho que é bem assim. Se você consegue, ótimo, porque você vai fazer realmente a mais do que se espera. Mas se você não consegue também, não é o fim do mundo. Pode ficar tranquilo que a vida continua também. A vida ainda existe. E legal, Fê, você já fazer esse link com empresas, porque exatamente uma das nossas perguntas para interagir contigo é a gente entender o que é marketing de influência, né? Você trazer essa sua percepção do que é marketing de influência e quais benefícios você acha que as empresas podem ter se utilizando dessa estratégia do marketing de influência. Eu acho que o marketing de influência, ele humaniza o negócio, assim. Eu tava falando pros amigos meus que às vezes é difícil sair do personagem. Tipo assim, quando você pede geralmente para um jornalista fazer uma propaganda, raramente ele consegue sair da skin de jornalista para fazer uma propaganda. Ele vai falar como ele apresenta o programa. E o influenciador, ele faz a propaganda como ele vive. Então, claro que por trás de uma publicidade eu vou falar muito bem de um produto, porque eu também fui paga para falar aquilo. Só que eu vou falar de um jeito que talvez minha tia falaria, minha mãe falaria e tal. Então, eu acho que o marketing de influência, ele principalmente faz isso. Ele leva a credibilidade daquela pessoa. Por isso que eu acho muito importante a gente saber com qual produto a gente vai trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com produtos que eu já consumo, assim, que eu já sou consumidora. Porque eu tenho mais propriedade para falar. E eu acho o máximo quando uma marca que eu já uso me procura. Ou então uma marca que eu visto quer me vestir. Eu acho ótimo, porque eu vou falar daquilo com a credibilidade de quem usa, né? De quem é cliente daquela marca. Então, eu acho que para as empresas, hoje em dia, é um dos marketing mais baratos que existe. Quando a gente leva em consideração TV, rádio, jornal, tráfego pago, tudo. É um dos marketings mais baratos que existem, assim, e talvez um dos mais eficazes, assim. Como eu expliquei no começo, influenciador, ele não é vendedor, mas ele consegue levar a sua marca a um nível, a um lugar, na verdade, não a um nível, que talvez você não conseguiria atingir de uma maneira tão fácil. Um deles eu tava falando, não sei o quê, eu tava falando sobre isso no Instagram, né? Sobre relevância. Aqui em Natal, graças a Deus, eu tenho uma certa relevância, mesmo não sendo a pessoa que tem mais números. Mas porque eu já fiz alguns trabalhos que impactou e trouxe essa ideia de que eu sou uma pessoa
daqui, do Rio Grande do Norte, com a cara do Rio Grande do Norte, e que valorizo muito minha cultura, principalmente por causa do moído. Quando o moído foi ao ar, então muita gente me associa a ser muito potiguar e tal, a cultivar as origens da minha terra, porque isso também era uma coisa muito importante para mim. Eu acho que a gente tem um pouco dessa carência de cultivar nossa cultura e as nossas raízes, coisa que a gente fica muito atrás para Paraíba, Pernambuco, que é um pessoal que levanta a bandeira deles e eles têm muito orgulho do lugar que eles vêm. E aqui em Natal a gente tem coisas muito importantes pra gente sendo destruídas, como, sei lá, você não sabe você sabe de pouquíssimos, na verdade, museus que abrem durante a semana. Ou durante o final de semana. Durante a semana até tem aberto. Mas durante o final de semana, que você quer ir com sua família para ir num museu que conta um pouco da história da sua cidade, a gente talvez não saiba nem falar para outras pessoas, sabe? Então, o meu trabalho tinha a ver com isso, e algumas pessoas acham isso legal porque elas também percebem essa carência. E isso me fez ter uma relevância dentro da minha cidade. Mesmo eu não tendo sempre uma crescente de números, mas tem a relevância de que Fernanda tá ali, ela continua fazendo o trabalho dela e tal, e é uma pessoa que passa credibilidade para a marca. Eu acho muito legal. E muito legal, principalmente quando as empresas me procuram e fazem, a gente queria uma pessoa bem daqui, bem potiguar, bem do Rio Grande do Norte. A gente lembrou de você. Acho o máximo. Porque era essa a minha ideia no começo, e eu percebo que isso ainda acontece, sabe? Que eu percebo também, Fê, que esse é um dos grandes links que os influenciadores conseguem fazer, que é conectar através da sua realidade, através do seu jeito, Sim. ou do seu nicho, né, de perfil, ou seja, do público que você quer atingir com o seu perfil, conseguir fazer essa conexão de marcas com pessoas, né? Então, ou seja, você está exercendo ali uma influência, você está trazendo a sua percepção, trazendo o seu contexto, sua visão de mundo, o seu contexto de vida, linkado com aquela marca, dizendo, poxa, gente, isso é legal, isso é interessante, acho que é um produto ideal para você também. Então, é um dos benefícios, e acaba fazendo o que a gente fala que é indicar, né? Você acaba indicando a esse cliente, olha, você tem essa opção aqui, você tem essa oportunidade aqui com essa marca, então acaba já fazendo essa sensibilização e essa vinculação do cliente com a marca. Então é uma conexão muito forte. E não à toa que o pessoal já te liga, né? Essa pessoa potiguar, bem da gente da gente. Então tem isso também. Tem a coisa também, agora tá mais em alta ainda, dos conteúdos cada dia menos elaborados. Justamente porque traz essa ideia humanizada do conteúdo. Então, tipo assim, se você vai fazer uma propaganda de um celular e você tenta jogar no Instagram um conteúdo que é muito parecido com o que a gente vê na TV, aquela coisa muito elaborada e tal, você pode ver que não funciona muito bem. Porque esse tipo de propaganda, as pessoas estão acostumadas a ligar a TV e ver. Que é aquela propaganda que você diz, eu como trabalho com audiovisual, eu olho e faço, nossa, deve ter sido massa trabalhar nessa campanha. Olha a direção de arte dessa campanha. Eu vejo assim. Só que pra pessoa que tá assistindo, ela tá prestando atenção no produto ali, e ela vai associar, depois ela vai ver na loja, mas não é uma propaganda humanizada. Ela tá vendo ali como uma campanha extremamente elaborada. E quando a gente tenta jogar isso pro Instagram, não funciona. Agora, faça uma publicidade avacalhada, tirando onda, trazendo elementos do dia a dia das pessoas, que isso aí, pra elas, é tudo. Isso aí bomba. Com a linguagem delas, com os lugares que elas frequentam, com as gírias que elas usam, com as palavras que elas falariam também. Isso aí acontece e dá muito certo pro Instagram. E isso gera muita identificação, né? Como você falou. E eu achei interessante, Fê, você mencionar, né, a questão de que é um marketing mais barato, né, em relação às outras formas de divulgação. E o interessante é que um dado, né, de uma palestra que eu assisti, que 76% dos usuários que navegam na internet, eles já compraram produtos influenciados por um influencer. Isso mostra o impacto que é esse tipo de estratégia. Indicado, né, por um influencer. Então, nós já compramos, né? Eu acho que a maioria das pessoas hoje... Eu compro muito. Eu demais. Eu sou muito influenciada, gente. Eu também. Minha vida é comprar o que o povo fala na internet, eu tô comprando. Eu conversando com uma amiga nossa lá do Sebrae, que a gente segue uma influencer acho que é da Bahia, que ela prova roupas da C&A, da Renner, enfim, né? E tem as outras daqui, né, que
também divulgam nossos produtos locais e a gente sempre, nossos negócios locais, e a gente sempre está vendo, a gente sempre, viu aquela blusa, aí você entra em contato com a loja e tudo devido a um influenciador digital. Então, isso é muito interessante. É uma compra muito mais rápida, né? Porque imagina que você vê uma blusa da Renner passando na TV. E aí você vai lá na loja, tenta encontrar aquela blusa, às vezes nem tem, ou não tem o tamanho que você quer. Sendo que quando um influenciador ele divulga aquele mesmo produto, ele já bota o link, você já entra, já clica, já compra com o cartão que está cadastrado. Então, você faz tudo pelo seu celular. Exatamente. Você não sai de casa, você recebe na sua casa. E como essa é a parte importante da credibilidade, que é quando a gente vê muito link na internet. Eu vejo coisas na internet que eu quero comprar, eu digo, será que isso aqui é assim mesmo? E eu sei que se fosse uma pessoa que eu confio falando que é daquele jeito mesmo, eu compraria. Então, uma coisa é eu jogar um link lá para os meus seguidores e eles vão ter certeza que aquilo ali não é um vírus, que aquilo ali não é nada de errado, porque sou eu que estou indicando, sabe? E por isso que eu também nunca aceitei fazer nada que eu considero ilegal, assim, no meu perfil. Que eu não vou dizer nem ilegal, né? Porque até agora não se criou lei sobre isso, assim, mas tudo que eu não considero que não está de acordo com os meus valores, eu não faço. Por mais que algumas pessoas nem se importassem que eu fizesse, mas eu não faço, porque eu gosto de ter essa credibilidade de passar essa confiança para eles, sabe? De só fazer mesmo, só divulgar mesmo que eu poderia consumir. Perfeito. E Fê, falando muito desse mundo das empresas, né, que a gente começou a conversar com você, quais seriam os cuidados que as empresas elas deveriam ter em relação à contratação de um influencer? Eu acho que a primeira coisa é o que eu já falei 2 vezes, que é entender que o influenciador não é vendedor. No sentido de, uma vez eu estava falando sobre isso no meu Instagram, e aí uma mulher me mandou uma mensagem assim, disse, eu já mandei um produto para uma influenciadora que me trouxe 1.000 seguidores, mas eu não vendi nada, mas não me fez fechar uma venda. Aí eu fiz, então, foi perfeito o investimento que você fez. Foi um investimento muito bom. Ela lhe trouxe 1.000 seguidores, ela trouxe, agora tem 1.000 pessoas assistindo o seu produto. Cabe a você vender. A responsabilidade de vender, ela é totalmente sua. Não é do influenciador. Do influenciador é querer que a pessoa deseje aquilo ali também. Ela vai mostrar, vai explicar, vai mostrar na prática, vai usar aquele seu produto. Agora, vender é muito diferente, porque eu nunca fui uma boa vendedora, eu não fui. Já trabalhei com vendas e eu não era uma boa vendedora. Agora, se você pedir para eu explicar uma coisa, eu explico, porque eu sou uma boa comunicadora. Então, sendo uma boa comunicadora, eu consigo comunicar como funciona o seu produto, para que ele serve e tal, como é que eu usaria na prática. E é diferente, né? Mas eu acho que o cuidado que a empresa tem que ter é entender isso, né? Para ela não criar a expectativa de que eu vou investir isso aqui no trabalho do influenciador e minhas vendas vão bombar. Pode ser que sim, pode ser que não, porque no Instagram a gente tem algumas métricas, mas outras a gente não tem. Então, eu consigo saber qual a idade do meu público e se isso bate com o seu público. Você tem como solicitar isso a alguns influenciadores antes. Me manda seu Media Kit, que é para eu entender qual é o seu público, de onde ele é, se ele é de Natal, é de São Paulo, é de... Se é do interior, né, do estado. Tem falando, tipo, a porcentagem. O meu público, ele é predominantemente Natal, Parnamirim, Ceará-Mirim e São Paulo. Tem uma galera de São Paulo, não sei bem porque. Acho que é o pessoal daqui que mora lá, que segue. Porque meu nicho é muito daqui. Porque eu falo muito da cultura do Rio Grande do Norte, então para algumas pessoas talvez elas não entendam muito bem quando eu falo, né? E aí, ter esse cuidado de entender que se o seu público ele é parecido com o público da pessoa que você está contratando, ter ideia também. Outra coisa que o influenciador não é publicitário. Então, a ideia de montar uma estratégia de ação é sua. Isso tem que partir de você. A gente é executar. Eu costumo dizer que o influenciador é como se fosse um ator ali, no papel da estratégia do marketing, né? Se você tem uma campanha... E agora eu tô falando de campanhas grandes, claro. Tipo, quando a gente faz uma campanha, sei lá, para uma Coca-Cola da vida, ele manda todo o briefing lá, tudo bonitinho, do que a gente tem que fazer, do que eles querem e tal. E isso é como se funciona uma campanha. Já tem gente que lhe procura e fala assim, eu quero entender como é que você trabalha. Digo, eu quero entender
como você quer que eu trabalhe? Primeiro, você tem que me dizer, Fernanda, eu quero que você venha na minha loja, eu quero que você mostre isso, eu quero que... Então, quando a empresa procura um influenciador, é ideal que ela já saiba o que ela quer. E aí ela tenta entender se o influenciador ele faz aquilo ou não, porque alguns não fazem. Tem influenciador que não faz provador, outros fazem. Tem influenciador que não grava VT e TV, outros gravam. Então, é você pegar a sua ideia primeiro e depois você tentar achar qual o influenciador que se encaixa melhor naquela sua ideia. Mas a estratégia tem que ser pensada entre a sua empresa e a sua equipe de marketing. Às vezes o influenciador... Eu me meto, às vezes, assim, porque eu sinto que tem coisas que não funcionam para o meu público. Porque é uma coisa que vai ter que caminhar junto, né? O meu público com o público do cliente. E aí eu digo, gente, essa fala aqui tem nada a ver, eu não falaria assim. Meu tom de voz não é esse. Eu não uso esse bordão, as pessoas vão estranhar se eu falar assim. Não, então vamos mudar, vamos falar pro jeito que você falaria. Geralmente existe essa flexibilidade, mas eu acho que os cuidados que a empresa tem que ter são basicamente esses. E até falando, Fê, nessa questão da estratégia, né? Você já deixou bem claro, né? Por exemplo, o influenciador não é um vendedor. E, assim, a nossa influência está de acordo com a estratégia que você definiu para sua empresa. Sim. E a gente vai adequar ao nosso perfil, ao nosso jeito, enfim, ao que a gente já tem de proposta lá do perfil. Levando para o negócio, Fê, você acha que é possível ser influenciador da própria marca? Você acha que os pequenos negócios, os empreendedores, as empreendedoras podem ter essa habilidade, podem ter essa identidade? E como é que eles podem fazer isso? Eu acho que sim, total. Eu vejo muita marca fazendo isso. Agora, eu também vou falar, né? Por mim, eu acho que tem que ter um certo cuidado. No sentido de... A gente entende o influenciador como uma criatura humanizada por trás daquela propaganda, né? Uma coisa é quando você é influenciador... E aí você mostra o seu dia a dia, eu mostro meus cachorros, minha casa, eu mostro porque é o meu dia a dia e as pessoas me seguem também por isso, né? Porque elas querem acompanhar a minha rotina. Só que quando a gente segue uma loja de qualquer coisa, uma loja de óculos, você não está tão interessado na vida pessoal da dona da loja, entendeu? Então, mesmo que ela assuma como a cara da loja, isso dá muito certo, você... Gente, aqui chegou o estoque e tal, você criar essa expectativa no seu cliente, mas também, na minha opinião, existe um limite para aquilo, porque eu vejo às vezes as pessoas misturando perfil pessoal com profissional. Então, você tá assistindo os stories de uma marca de óculos, daqui a pouco tem um story do filho da pessoa na escola, e você, quem é essa criança? Aí você, que começou a seguir ontem, não sabe quem é aquela criança e dá uma confusão na mente, assim. Eu não acho isso legal, mas os bastidores de uma loja eu acho muito legal de acompanhar. Criação de campanha, você montando a campanha, como é que você está montando aquela campanha. Enquete para saber quem é um influenciador. Você pode fazer enquete na sua marca para saber quem é o influenciador que as pessoas acham que tem a ver com a sua marca. E as pessoas, talvez você não conheça, mas o seu público conhece um influenciador que tem tudo a ver. Eu já fiz trabalhos assim, tipo, o cliente me procurar, tipo, o pessoal veio falando que minha marca tem tudo a ver com você. Vamos fazer um trabalho? Então, ouvir o seu cliente também é muito importante nesse sentido. E as redes sociais, elas nos proporcionam isso, né? Tanto de falar como de ouvir também. Você pode ter que isso é pago, inclusive, essa captação de dados de uma maneira muito fácil no Instagram. Existem empresas para isso, para quem não sabe, para ir lá e captar o que o seu cliente quer, o que é que ele deseja. E no Instagram a gente tem como fazer isso de uma maneira gratuita, assim. Até por meio de uma enquete, o que é que vocês esperam, o que é que não sei o que, você já tem tudo isso nas suas mãos. Então, eu costumo dizer que as redes sociais é um facilitador. Principalmente para quem quer empreender, ela é com certeza um facilitador. A gente atende empreendedores, né, empreendedoras, e é muito comum a gente ouvir deles, Fê. Interessante que você começou a falar, você disse, olha, não parece, mas eu sou uma pessoa tímida, às vezes eu demoro um pouquinho para me soltar, e uma das coisas que a gente escuta muito deles é, poxa, eu tenho vergonha, eu não gosto de aparecer, eu tenho muita dificuldade, mas até colocando em evidência alguns pontos que você falou, poxa, é legal, é a sua cara, é o seu negócio, é bacana você mostrar a sua realidade. Tem alguma dica, né, nessa sua jornada aí de 4 anos já que ajude a gente a minimizar isso, ou pelo menos a começar a aparecer? Então, eu costumo dizer que ninguém se importa tanto com a gente a esse ponto de ficar vendo se você vai gaguejar ou se você está travando. Eu, sinceramente,
eu sou a pessoa que eu não olho pra unha de ninguém, eu acho que ninguém vai olhar pra mim. Sabe aquela pessoa que tá sempre... Ai, não, tenho que sempre estar com a unha feita. É porque, geralmente, ela é a pessoa que repara na unha de todo mundo. Então, pra mim, não é a coisa mais importante do mundo se a pessoa gaguejar, se a pessoa não sei o quê. Porque no começo, até você pegar o jeito pra qualquer coisa na vida, e não é só na internet, até a gente pegar o jeito da coisa, a gente vai gaguejar, a gente vai falhar, a gente vai perder a constância. Mas eu acho que uma dica que eu daria é não se veja com essa importância toda, assim, de achar que as pessoas vão estar rindo de você, porque às vezes a pessoa tá só vendo e vai pular pro próximo stories e vida que segue. É porque como a gente é o principal telespectador da nossa vida, a gente acha que a gente tem pro outro a mesma importância que a gente tem pra gente. Mas a gente não tem. Mas não é assim, né? Perceber a nossa insignificância, até meio negativo falar isso, mas perceber a nossa insignificância é bom até pra gente ter mais coragem de fazer as coisas. Quando você tá numa praia sozinho, você acha que todo mundo tá olhando, você tá ali sozinho. Quando tá todo mundo vivendo a vida dele ali na praia, ninguém nem reparou que você tá ali sozinho. Então, acho que é isso. Não botar tanta importância nisso, só fazer. E não se cobrar tanto, eu acho. Isso, a gente que tem vai isso muito de se no cobrar. que você falou, né? E aí, Fê, puxando agora um pouco para o Sebrae, né, para a nossa instituição, como é que você acha que o Sebrae poderia auxiliar os empreendedores nessa temática do marketing de influência? Eu acho que isso que eu falei agora Na verdade, quando um empreendedor ele aborda um influenciador, nem sempre ele sabe como funciona o trabalho dele, como ele pode abordar. Eu estava explicando isso para minha tia um dia desse, porque ela tem uma empresa, mas ela é em Mossoró, né? Então, não daria para eu fazer esse trabalho, porque, enfim, é mais distante. E ela falou, como é que é? Como é que eu faço? Como é que eu falo? E eu acho que o Sebrae poderia ajudar também, que eu acho que já ajuda bastante, nessa maneira de abordar, de como ele pode entender se o público dele parece com o público do influenciador. Tô falando no caso de contratação de influenciador, nesse caso. De explicar o que é um Media Kit, o que são insights, o que relevância nem sempre tem a ver com números, porque às vezes tem influenciador aqui que tem milhares de seguidores, mas ninguém na sua bolha nunca ouviu falar. Claro que você não é obrigado a saber quem é todo mundo, mas se nenhuma amiga sua, um primo, não sei o que, se ninguém sabe quem é aquela pessoa, então talvez aqueles números ali não sejam tão verídicos. E aí, se você já pelo menos ouviu falar em alguma pessoa aqui, então aquela pessoa ela tem uma certa relevância. Mesmo já tenha ouvido falar mal, mas aquela pessoa ela tem uma certa relevância dentro da sua cidade, né? Então, eu acho que nesse sentido de explicar, principalmente essas palavras que a gente só encontra na internet, né? Principalmente na internet. Insight, Media Kit, engajamento. Porque as pessoas também têm muito a ideia de que engajamento é tudo na internet. Eu vejo às vezes as pessoas que nem usam o negócio dela pra nada, ou ela nem monetizou ainda, ficar triste porque o vídeo não teve tantas curtidas ou não teve não sei o quê. Vem cá, você ganha por cada curtida? Não. E você tá triste por quê? Tipo, você entregou um conteúdo legal, nem todo conteúdo vai viralizar, nem todo conteúdo vai chegar em milhares de visualizações, mas você entregou e, tipo... outra coisa que eu acho meio estranha... Eu quero fugir um pouco da pergunta. Coisa que eu acho meio estranha é quando eu vejo o influenciador falar assim, me valorizem, viu? Porque eu fiz um conteúdo, me valorizem. Como se alguém tivesse pedido. Ninguém pediu pra ela fazer aquele conteúdo. Ela fez porque ela quis e porque vai ser vantajoso. Se for vantajoso pra alguém, vai ser pra ela lá na frente. E aí a gente tem sempre a ideia de que a gente precisa valorizar o conteúdo. Sendo que valorizar é uma coisa que a gente faz automaticamente quando a gente gosta de um conteúdo e quando a gente se identifica com aquilo. Então, se eu gosto de um conteúdo que você fez, eu vou dar um like, eu vou comentar, eu não preciso pedir para que as pessoas comentem muito. Às vezes eu peço no meu Instagram, porque o Instagram tem muito boicote, né? De entregar. Às vezes ele não entrega o seu vídeo. Então, às vezes que eu peço alguma ajuda, que é raro, às vezes, que eu peço, gente, curte aqui e tal, pra eu comprar meu Creta um dia. Pô, meu Deus, meus seguidores. É mais nesse sentido. Mas não no sentido de que eles me devem alguma coisa porque eu entreguei um conteúdo a eles, sabe? Porque eu acho que se você tem uma ideia de conteúdo, foi porque você quis, você jogou no mundo e beleza, ótimo. Mas é isso que eu falo da questão de não gerar tanta expectativa, sabe? É só você fazer mesmo e
E esperar e tá tudo bem. Joga pro universo. Joga pro universo e espera o Instagram não nos boicotar, né? E fazer é bacana porque muito do que a Fê tá comentando aqui tem link, inclusive, com o nosso episódio anterior. Se você perdeu o nosso episódio anterior sobre a NRF, sobre as tendências do varejo, volta na nossa playlist, porque tem muito a ver com o que a Fê está falando, principalmente porque uma das tendências é exatamente a criação dessas comunidades e de micro-influenciadores, né? Para você ver o impacto disso e principalmente isso agregado a uma estratégia de negócio. Então, se não tiver essa constância, se não tiver essa apresentação constante de conteúdo, de formas de fazer, do dia a dia do seu negócio, do contexto do seu produto, acaba que a audiência se esvai. Sim. Né, Fê? E, por exemplo, um dos itens que é engajamento, como você bem falou, não é só engajamento, mas um dos itens do engajamento, que é o engajamento, acaba indo se esvaindo junto com essa ausência de presença e essa ausência de constância. Não, ele é muito importante, porque não tem como você... Vamos transformar agora numa linguagem mais fácil. Você não tem como vender uma propaganda de TV se você não consegue mostrar que sua audiência é boa. Você não consegue cobrar pelo aquele espaço da TV se você não consegue mostrar que sua audiência é boa. Mesma coisa é o Instagram. Se sua audiência não tiver muito boa, ela vai ser cada dia mais desvalorizada. Então, o engajamento, ele é importante para você continuar tendo uma renda daquilo. No meu caso, é importante por isso, né? Mas ele também não é tudo, não. A questão de você fazer sempre coisas que são significantes, eu acho que isso é ainda mais importante. Maravilha. E Fê, nesse contexto, né, como você falou, 4 anos já, deve ter aprendido muita coisa, né, ter passado por muita coisa, muito perrengue também, né? Mas você tem alguma dica de livro, ou de conteúdo, ou de curso, capacitações que você indicaria para quem está iniciando essa jornada, ou até para o próprio empreendedora que está nos assistindo, nos acompanhando, que quer, poxa, eu vou tentar ser influenciador na minha marca, eu vou assumir essa posição, mas eu gostaria de me embasar um pouco para eu sentir mais segurança e startar esse processo. Você tem alguma dica de conteúdo? Eu sigo vários, assim, sabe? E também na internet, às vezes uma pessoa que ela é totalmente anônima, ela consegue lhe dar uma dica muito boa sobre engajamento, sobre constância. E existe hoje em dia, principalmente no TikTok, uma maneira muito fácil de você pesquisar isso. Que você joga qualquer tema no TikTok, você joga lá marketing digital. No TikTok, ele vai lhe entregar os principais conteúdos referentes àquilo, né? Quem tem muito a nos ensinar é a galera que chegou primeiro, que caminhou para que a gente pudesse correr. Então, o pessoal lá de trás. Eu gosto muito do Paulo, o marido da Dani Nussi. Paulo Cuenca. Eu sempre vi com o sobrenome dele, por isso que eu nem falei. Mas ele é muito bom nisso, de mostrar estratégias. E eles cresceram muito e construíram um império a partir da internet, né? Ela começou fazendo vídeos de confeitaria, mas hoje em dia eles já saíram total desse nicho. Total não, mas já expandiram muito mais esse nicho deles. E eles ensinam principalmente sobre isso, sobre marketing digital e como você se posicionar. E engraçado que o perfil deles era um perfil dos dois, né? Isso, e aí eu acho que uns 4 anos atrás, 5, eles separaram, né, os perfis. Porque até aquelas lives de conteúdo eles fizeram muito tanto juntos, sucesso, né, os dois, que eles fizeram essa separação. E ele começou com ela como o filmmaker dela, né? Por isso que era legal também esse trabalho em grupo, assim. Ele começou nos bastidores, só filmando mesmo e comentando sobre os vídeos dela. Só que, com certeza, ele também era o crânio daquilo ali, né? Sim. De mostrar a criação de conteúdo, a constância, tudo. Com certeza tinha o dedo dele ali atrás. E hoje em dia a gente sabe isso com certeza. Você falou alguns exemplos, né? Na internet a gente encontra, né, muitos criadores de conteúdo, né, que ensinam muito sobre marketing digital, marketing de influência, enfim. Como o Paulo Cuenca, a gente tem e o Pix também, né, o Instagram, que trabalham muito com essa questão de influenciadores, creators. Tem eventos de mercado, né, também que o empreendedor ele pode começar a participar, eventos de mercado até específicos, né, para marketing de influência. Então, tem muita coisa aí
para o Pra empreendedor aproveitar. se capacitar, não é mesmo, Edinete? Muito conteúdo, inclusive, vamos lembrar que tem muito conteúdo também, né, Ana Débora, no nosso portal. do Sebrae RN, digital.rn.sebrae.com.br. Tem e-book, tem curso EAD, tem trilha de capacitação, né, Ana Débora, onde você tem vários módulos, onde você vai aprofundando o seu conhecimento sobre marketing digital. E o melhor, assim, muito focado para negócio, para que você entenda como aquela estratégia pode ser aplicada dentro da sua empresa e a partir daí você mudar os resultados que você tem no digital. Então é muito material bacana e gratuito. Melhor de tudo, né? Melhor dos mundos. E, Fê, estamos caminhando aí para o nosso bloco final. Voou. Que é isso, gente? Diz que aqui. Nossa, foi uma conversa incrível. Ah, eu também achei. Ah, nós amamos, né? Eu acho que vale dobradinha aí no futuro bem Eu próximo, acho, viu? Da eu Fê. acho também. Ter ela conosco aí em outros temas, né? Porque não é à toa, né, Ana Débora? Ana Débora é nossa social media, ela é quem cuida de toda a parte digital, de estratégia digital do Sebrae RN. E não é à toa que a gente está com esse canal, sabe, Fê? Porque a gente viu que era mais um canal para estar passando o conteúdo, para estar levando informação relevante sobre negócio para os empreendedores potiguares e ter pessoas que trabalham na área, na nossa realidade, que entendem o contexto dos nossos negócios, porque você faz parceria, você presta serviço para negócios nossos, nosso contexto. Então, tem propriedade também para dar dicas, para dar orientações dessa sua experiência. Então, é um canal que a gente percebeu que tem essa relevância e que a gente tem certeza que ajuda. Então, acho que vale uma dobradinha aí no futuro. Vale, com tem certeza. Tem muita coisa digital para falar, né, Fê? Marketing de influência é um dos eixos, né? Mas a gente tem muita coisa para discutir. E sobre empreendedorismo também, né? Também. A gente vem trocar essas fichas depois aí. Vamos. Fica anotado, tá anotada a sugestão aí, né, Neto? Está anotadíssimo. Anota aí, viu, Neto? E assim, bacana isso que você falou, né, Di? Porque é um canal para a gente conversar com pessoas aqui, né? Pessoas lá de nós, como se diz, valorizar o nosso. A gente tem muita gente boa aqui, como você, que tem muito para ensinar para os nossos empreendedores, né? Dicas, como a Di falou, os insights. Então, a gente agradece muito sua presença aqui. Imagina. Que agradeço. A gente vai para o nosso último bloco, que é o Simbora Responder. A gente recebeu algumas perguntas, né, pelo nosso Instagram, e aí a gente selecionou uma que fala muito do que você estava conversando conosco, né, nos bastidores, né, antes de iniciar a nossa gravação, que é a seguinte: como você vê o futuro da carreira, né, como influenciadora, e se você já tem novos projetos? Eu tenho novos projetos. Eu quero que, na verdade, o meu conteúdo ele seja cada dia menos superficial. Que eu acho que existe a importância no superficial também. Tem dia que a gente quer abrir o Instagram e só ver besteira. Aí se eu quisesse ver notícia ruim, eu ligava o jornal. Tem dia que a gente entra no Instagram e a gente só quer ver um vídeo besta pra dar meme. risada. Mas eu quero fazer cada dia mais conteúdos mais relevantes, assim, que fique pro futuro. Porque uma coisa que eu tenho muito orgulho do Moído é que o Moído é usado dentro de faculdades e escolas, assim. Então, tem muita criança que me conhece por causa desse trabalho. Eu acho isso fantástico, assim. Porque é uma coisa que a gente fez pensando que ficaria só numa bolha, ele se expandiu e hoje em dia ele é base de ensino para muitas crianças, né? Então, eu entendi que o meu lugar era esse mesmo, é a gente resgatar a nossa história de uma maneira cômica, de uma maneira que seja legal de consumir, porque existe isso também, né? Às vezes a gente quer aprender sobre uma coisa, mas a gente não quer aprender sentando para assistir uma aula, nem todo mundo tem esse tempo hoje em dia. E aí, quando elas conseguem ter acesso à história delas, às raízes dela, de uma maneira totalmente despretensiosa, você caiu num vídeo. E aí ele tá contando, sei lá, de uma figura mega importante aqui no Rio Grande do Norte, você para e escuta. Isso é fantástico, né? Porque isso é uma maneira de não deixar a nossa história morrer também. Então, os meus projetos são muito nisso, de ir lá atrás para poder jogar a nossa história para frente. E o que fica na internet fica para sempre, né? Então, os meus projetos
estão por aí. Só não vou dar spoiler ainda, mas vem. Aguardem, viu, gente, que... Muitas novidades. Muitas coisas. Fê Guimarães 2024. Vem aí. 2.0. E aí, nossa segunda, né, e última pergunta é a seguinte: como você enxerga, né, como você analisa o mercado de creators, né, aqui do nosso estado? Eita, é complicada essa, viu? O nome do quadro é Saia Justa, é? É pressão, Fê, é pressão aqui. Os convidados Aqui do podcast a gente anterior sempre sentiram foi. Que o negócio é arrochado. Essa pergunta do Simbora Empreender é sempre a cereja do bolo, né, A cereja do Dinete? bolo. Como eu enxergo? Então, eu acho que tem uma galera muito boa aí, fazendo um trabalho muito legal. Só que eu ainda tenho essa visão de Natal como uma cidade muito pequena, onde todo mundo se conhece. Então, basicamente, as carinhas, elas tendem a ser as mesmas, assim. Tanto que quando eu chego em eventos de criadores, ou então, sei lá, numa social de alguma marca, eu sempre encontro as mesmas pessoas, sabe? E aí que vem o meu conselho das pessoas não se intimidarem de criar conteúdo para a internet, porque a gente precisa também de gente nova falando coisas que talvez eu não consiga falar, ou algum amigo meu de trabalho não consiga falar, porque tem alguém que domina muito mais. E ao mesmo tempo também que tem muita gente falando besteira, sabe? Gente sem propriedade falando besteira. Então é aquela coisa, ou a gente ocupa um lugar de uma maneira responsável e faz aquilo da melhor maneira, ou alguém vai ocupar aquele mesmo lugar fazendo de qualquer jeito, de uma maneira irresponsável. Então, tem que ter, sim, esse cuidado, essa preocupação de fazer um trabalho responsável, relevante e tal, mas isso também não pode ser o que vai lhe paralisar. Então, se tem vontade de fazer, se você acha que tem uma coisa legal para jogar aí, joga, porque a gente tá precisando muito também, mas eu vejo o mercado daqui como uma galera, no geral, assim, uma galera muito responsável pelo que faz e competente nos trabalhos deles. E bacana você chamar atenção, Fê, para essa questão do responsável, porque nos últimos tempos o marketing de influência, né, tem sido muito questionado pela conduta, né, de alguns influenciadores, né, enfim. Então, essa questão da responsabilidade é importante, porque às vezes o influenciador diz, não, eu não me responsabilizo pelo que a pessoa faz, depois que... quer. Exatamente. A gente escuta muito esse discurso, mas parabéns, inclusive, Fê, por você ter essa responsabilidade e por você dar a dica para quem quer influenciar, quem quer seguir nesse mercado, ou para o empreendedor que quer passar a fazer isso, para ter essa responsabilidade de ocupar esse lugar com responsabilidade. Isso é muito importante. Eu considero também. Porque quando a gente fala, você está ajudando a influenciar alguém de alguma maneira, a qualquer coisa. De tudo a gente influencia alguém. Até se você aparecer comendo uma coisa, às vezes a pessoa nem tá com vontade de comer, ela passa a ter vontade porque viu você comendo. Isso acontece muito das pessoas mandarem mensagem assim, menina, eu vi você comendo isso aí, agora eu fiquei com vontade de comer. Então, tudo que a gente faz vai influenciar as pessoas de uma certa maneira. E quando eu vejo esse discurso de, mas ninguém obriga ninguém a nada, faz porque quer, ninguém obrigou ninguém a fazer isso. Não obrigou, mas você estimulou. Você gerou aquela vontade, você encorajou de certa maneira. Porque se você faz, então você está querendo dizer que é uma coisa legal. Porque se não fosse legal, você não faria. Né? Então, porque a gente só quer pra gente o que é bom. Então, quando alguém vê você fazendo, é porque ela considera que você acha aquilo legal. Então, eu acho um discurso meio covarde quando a gente diz assim, mas eu não obriguei a ninguém. Não obrigou. Mas você sabe que o seu trabalho de influência, ele vai funcionar pro bem e pro mal. Tanto se você... divulgar uma coisa muito ruim ou uma coisa muito boa, aquilo ali vai chegar na outra pessoa. Então, eu falo de responsabilidade mais nesse sentido, sabe? Perfeito. Perfeito, E importante tocar nesse ponto, né? O que dá um fechamento muito interessante para o nosso podcast, principalmente porque fica como uma virada de chave aí para muita gente que está no digital ou que quer entrar no digital. Ótimo. E até a questão é da escolha, né, por parte do empreendedor. Sim. De qual influência ele vai vincular a marca dele, né? Sim. Então, responsabilidade nessa decisão também. Débora, gente. Boa.
Fê, querida, muito obrigada. Que bate-papo maravilhoso. Eu amei também. Fluiu extremamente de forma natural. Eu queria ficar com elas aqui aprendendo agora sobre negócios, empreender, porque é bom a gente ouvir elas também. Vamos tomar um café, o café continua aqui na mesa. Ou então, Fê, já fica a sugestão para a nossa próxima dobradinha café, né, Débora? Pra gente ser focar sobre agora empreendedorismo. no empreendedorismo, né? Falar de comportamento empreendedor, que aí a Fê vai ser mais um exemplo aí pra gente estar influenciando de forma muito positiva outras pessoas. Então, obrigada, Fê, pela sua disponibilidade. Obrigada a vocês, meninas. Por ter aceitado o convite pra gente. Foi um bate-papo incrível e a gente ficou muito honrada, né, Débora, de receber aqui. Eu até fiquei nervosa, né, no início. Ficamos, não foi só você, ficamos. A gente veio de carnaval em homenagem à nossa convidada. A energia que a Fê tem, no perfil dela... Todo mundo dela, ressaca ainda de carnaval, então, né? No perfil dela tem muitos conteúdos, né, com essa vibe, então a gente veio caracterizada pra ficar, né, na vibe da nossa convidada. Perfeito. Fê, muito obrigada novamente. E, pessoal, a gente agradece muito vocês terem ficado até o fim no nosso episódio de hoje. Tem muito mais coisa legal vindo por aí. Não esquece de assistir aos 5 episódios anteriores. Uma playlist especial, né, Ana Débora? Lá no Facebook. Lá no Facebook, não, perdão. Lá no YouTube. Corta pro preto e branco, Neto, corta nessa fala de Ednete. Por favor. Tem muito conteúdo. Tem 5 episódios muito bacanas falando sobre experiência do cliente, inteligência artificial, características do comportamento empreendedor. Tendências de mercado, marketing de influência agora com a Fê. Então, tem muita coisa diferente e bacana para você assistir, tanto no YouTube e ouvir no seu agregador de podcasts preferido. Também estamos no Spotify e no Deezer, então... Nos ouçam aí a lá. Sua escolha. Não esquece de nos seguir no @SebraeRN, lá no nosso Instagram e nas nossas demais redes sociais que tem esse prefixo. Então, segue a gente lá e acompanha todos os nossos conteúdos. Não esquece de visitar o nosso portal no digital.rn.sebrae.com.br, que tem muito conteúdo bacana também para você ter acesso lá no nosso portal. Mais um entregue, né, Ana Débora? Mais um. Passar aqui para a Fê finalizar, né? Passar as redes sociais dela para vocês seguirem. E agradecer novamente. Obrigada a vocês. Foi ótimo. Eu adoro... Eu falo que eu sou tímida só no começo, depois eu vou me soltando, né? Que bom que a gente conseguiu, né? Esse feeling hoje Tô aqui. procurando a E agora eu sou um ouvinte também do podcast, viu? Tem uma telespectadora aqui agora. Que honra, Ana Débora. A responsabilidade aumentou mais, hein? E as minhas redes sociais é @FeGuimarãesRN. Todas, viu? Sigam lá. Acompanhe o Moído também, que em breve ele tá de volta. Muito em breve. Boa, vamos acompanhar todos. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Obrigada, minha parceira e amiga de podcast. Obrigada a você também, minha amiglis. Em breve estaremos no nosso próximo conteúdo e aguardamos vocês conosco. Até lá. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.